Jian Ziqi era considerado o homem mais poderoso. Ele provou o poder de sua espada, cultivou até os céus, praticou suas 9 séries celestiais e ascendeu à imortalidade dourada. Mas infelizmente foi traído pelo seu melhor amigo que o levou para uma emboscada e o mandou de base, mas antes de partir ele foi capaz de reencarnar e renasceu como mestre da seita eterna, porém ele só tem 3 anos. A história começa com algumas pessoas da seita eterna de joelhos. À frente deles um jovem acenou com a mão e anunciou em voz alta que hoje era o dia do recém-eleito mestre do Eterno. De repente pôde ser ouvido um forte estrondo. Então o cara gritou que ninguém deveria reclamar. As pessoas começaram a cobrir o rosto por causa do vento forte e tentava se segurar no chão. O homem fala sobre os graves ferimentos do mestre e de 3 anciãos que partiram em batalha. Então um cara apareceu e perguntou sobre o que ele estava tagarelando. As pessoas se curvaram a esse cara que chegou, se dirigindo a ele como o senhor. Depois essas pessoas olharam para o menino sentado no pedestal e gritaram alto que estavam cumprimentando o mestre da seita. O pequeno jovem de cabelos brancos ouviu isso e congelou. Então seus olhos saltaram de choque, depois de ouvir como ele foi chamado. De mestre da seita esse garotinho colocou a mão em sua cabeça e começou a suar frio. Ele concluiu que realmente conseguiu reencarnar. No entanto o jovem se perguntou como renasceu numa criança de 3 anos. O garoto é nosso protagonista Jian. Ele lembrou que antes do seu renascimento ele era um grande imperador de espadas, aquele que chegou ao ápice dos poderes. O protagonista infelizmente foi traído por seu amigo próximo. O jovem foi emboscado pelos imortais. E então o seu orgulho foi destruído. Mas ele tinha um segredo. Jian foi capaz de separar seu espírito e preservar as memórias. O negócio é que a pessoa que convocou seu espírito foi um garotinho fofo. O grande imperador das espadas notou que aquele menino era muito jovem, então perguntou com uma voz suave sobre quem poderia ofender tanto esse garoto. O garotinho começou a chorar e lágrimas fluíram de seus olhos. Ele contou que há alguns dias centenas de cultivadores malignos atacaram a seita e se apropriaram dos tesouros. Esses cultivadores destruíram a estrutura das montanhas tão rapidamente que imediatamente avançaram e eliminaram todos. O garotinho também contou que seu pai era um mestre de seita e também era o cultivador mais forte, e para proteger a seita ele usou suas artes secretas sem se poupar. Como resultado, a essência do pai deste menino foi esgotada e sua base de cultivo foi esgotada em 3 horas. Tudo aconteceu de tal forma que até a vitalidade do pai dessa criancinha desapareceu. O garoto também disse que após a batalha seu pai desistir voluntariamente de seu posto como mestre de seita. Alguém aproveitou essa oportunidade. Esses cultivadores o forçaram a beber veneno. O cara falou que agora já entende isso, e disse que o destino os uniu, então pediu apenas para deixar tudo com ele. O garotinho então olhou esperançoso para o homem. O imperador de espadas no corpo daquele garotinho pensou consigo mesmo que embora falasse com confiança, seria obviamente difícil lidar com isso. O protagonista olhando para os servos percebeu que havia um traidor na seita, e se perguntou que seita é essa. Então ele percebeu que um grupo de pessoas só queria assumir o controle de tudo. O imperador das espadas também concluiu que para se tornar um mestre de seita, ele acha que já tem idade suficiente. Depois de pensar isso, Prota decidiu se levantar sobre suas pernas minúsculas. Ele olhou para seus súditos da seita e pensou que de qualquer forma em comparação com aqueles idosos do passado, a vida do grande imperador da espada não se pode confiar nesse grupo de pessoas. Um idoso dessa multidão levantou a cabeça e perguntou em voz alta se eles deveriam confiar nesse garoto para eliminar inimigos. Ainda tem o fato de que a seita eterna estava prestes a cair. O velho dizia que permitir que uma criança de 3 anos fosse um mestre da seita era realmente arriscado. A menina que ouviu todas essas palavras do velho franziu os lábios. De repente o protagonista gritou alto dizendo a todas essas pessoas da seita para se levantarem de seus joelhos. Ele decidiu que a prioridade era primeiro obter o respeito. Aquela menina sorriu ouvindo essas palavras e pensando em como aquele bebê era fofo. O protagonista se aproximou daquela menina e disse para ela não olhar para ele daquele jeito. Vendo o garotinho de perto, a menina admirou ainda mais e seus olhos se transformaram em estrelas brilhantes irradiando uma aura de doçura e amor. A menina começou a perguntar se ela poderia tocar nesse pequeno mestre da seita porque ele tem cílios tão longos e um rosto rosa redondo. O prota fechou os olhos rindo e disse a essa menina que ela havia vencido.
De repente o garoto cruzou as mãos na frente dele e fez uma expressão séria em seu rosto quando começou a se dirigir aos mais velhos, perguntando imediatamente sobre a situação atual deles. Um ancião virou para o jovem mestre da seita e relatou que no momento a seita mal sobreviveu aos ataques. Além de tudo isso, o ancião notou que a seita eterna nunca havia enfrentado tal ameaça antes. Ele continuou relatando que a seita interna e externa foram danificadas repentinamente. Este ancião levantou e estendeu os braços para os lados, anunciando em alta voz que Pico Tianlou, Pico Zixu e a piscina eterna do céu tinham sido todos destruídos. O ancião também relatou que um total de 13 anciãos da seita e inúmeros discípulos foram fatalmente atacados. O velho fez uma expressão séria e disse que se esses cultivadores voltassem, a seita não seria capaz de resistir a eles. Depois dessas palavras o ancião ajoelhou-se na frente do jovem mestre e cruzou as mãos perguntando como eles deveriam salvar a seita. Olhando para o rosto surpreso do pequeno mestre, o homem informou que eles não poderiam tomar uma decisão sobre esse assunto e deveriam deixar o jovem mestre decidir. Os discípulos da seita imediatamente concordaram com o ancião, notando que eles precisam da decisão do pequeno mestre. O protagonista congelou em choque continuando a olhar para as pessoas da seita. Um homem cerrou o punho e começou a perguntar em voz alta o que deveriam fazer com a seita. Por que vários grandes picos foram destruídos e 10% de seus alunos foram exterminados ou abandonados? O homem gritou que a seita estava acabada. A menina olhava para aquele homem surpresa. Outro jovem também levantou a mão se dirigindo ao jovem mestre da seita e educadamente pedindo que ele tivesse uma ideia. Embora tenha feito um trabalho sério, dá para notar a expressão no rosto do ancião que ele está feliz pela multidão ter ficado furiosa. Ele estava se perguntando como o jovem mestre lidaria com isso, e pensou consigo mesmo que mais cedo ou mais tarde a posição desse menino seria apenas normal. O ancião decidiu em particular que era melhor para esse jovem mestre ser um bom menino e segui-lo obedientemente. De repente o protagonista deu a voz, e disse que antes de responder estava interessado em saber quem era seu tio, ou seja, o mais velho. O ancião congelou de surpresa por um segundo, em seguida virou-se para o jovem mestre da seita e informou que ele era um ancião da seita eterna, chamado Tio Jinshi. O protagonista entrou no personagem e alegremente anunciou que o tio Jinshi era incrível por ter escapado ileso em tal batalha desastrosa. O ancião congelou horrorizado depois de ouvir essas palavras do garoto. O jovem mestre imediatamente começou a se lembrar de seu pai e dizer em voz alta que se ao menos seu pai tivesse sido tão incrível assim, talvez ele não tivesse sofrido. Os discípulos começaram a prestar atenção na conversa e disseram que o protagonista estava totalmente certo. Eles estavam questionando o fato do desenvolvimento do ancião ser inferior ao mestre da seita e mesmo assim ele ser o único vivo. Os discípulos estavam confusos e se perguntando em particular como esse velho poderia ser o único que não sofreu o ataque de cultivadores malignos. O ancião Jinshi ficou tenso e virou para o jovem mestre da seita perguntando o que ele estava insinuando. Ele explicou que seu desenvolvimento não é de forma alguma comparável ao mestre da seita anterior, e foi apenas durante a batalha que o ancião não continuou a frase e ficou em silêncio por um segundo, mas depois ficou ainda mais tenso que até mesmo as veias de sua testa incharam. Então ele imediatamente relatou que era porque havia evacuado os discípulos feridos. Por esse motivo ele não se machucou. O protagonista virou para o ancião e disse com uma voz trêmula que ele não queria dizer isso. Começando a tremer cada vez mais, o jovem mestre começou a chorar, e educadamente pediu ao velho Jinshi que não olhasse para ele. O jovem mestre, continuando a derramar lágrimas, começou a falar com uma voz nervosa sobre como ele tinha medo disso. Depois dessas palavras, o jovem mestre começou a chorar alto, derramando toda uma cachoeira de lágrimas. O ancião Jinshi congelou em choque, coberto com gotas de suor frio devido à tensão. Olhando ao redor para a multidão de discípulos, ele ficou ainda mais nervoso, perguntando a si mesmo que tipo de situação era essa. De repente, aquela garota virou para o ancião e relatou que o mestre da seita havia usado todas as suas habilidades, e agora para proteger a seita, o pequeno mestre deve assumir a responsabilidade e o resto dos membros da seita devem dar todo o seu apoio. Então essa garota colocou a palma da mão para o lado e revirou os olhos, perguntando ao ancião Jinshi por que esse velho é tão agressivo. O jovem mestre é apenas uma criança. Jinshi levantou a mão e ficou nervoso dizendo para todos que não era
Isso que ele queria dizer. No entanto, os outros discípulos da seita olharam para Kyo Jinshi e começaram a apontar para ele com o dedo indicador. Percebendo que essa garota estava certa, então esses alunos perguntavam ao velho Kyo sobre o que ele estava fazendo, mas o protagonista enxugou as lágrimas e abriu um largo sorriso, pedindo a todos esses discípulos que não culpassem o ancião. Referindo-se ao fato de que o velho só está fazendo isso para o bem da seita, Jinshi e o resto dos discípulos da seita ficaram paralisados ouvindo atentamente a jovem mestre. O garoto também relatou que seu pai disse que a seita é o lar de todos eles, então ele acreditava que todos aqui fariam a sua parte para ajudar a seita. Dito isto, o pequeno mestre cerrou os punhos e olhou para um dos discípulos com esperança nos olhos. Aquele homem adulto congelou por um segundo, mas depois cerrou os punhos e gritou as palavras em uma voz confiante e alta que ele tinha. A partir desses gritos, o homem continuou a dizer que o ex-chefe da seita não viveu muito, mas usou todas as suas habilidades. Lágrimas amargas começaram a escorrer dos olhos desse discípulo quando ele começou a dizer que a mãe do protagonista também ficou pálida da noite para o dia, e agora ela está em estado de choque. Continuando a chorar alto e derramar lágrimas, aquele discípulo adulto falou sobre como era triste que em tal idade, uma criança não fosse livre. Agora esse garoto é obrigado a assumir a posição de mestre de seita pela graça dos outros. Sufocando em suas lágrimas, aquele discípulo olhou para o ancião e perguntou ao velho que estava aberto com gotas de suor frio, se não era difícil o suficiente para uma criança de 3 anos. Enquanto isso, os outros alunos falavam sobre o fato de que essa pessoa estava realmente tentando ajudá-los. O jovem mestre sorriu surpreso e observou as reações dos membros da seita. Alguns dos alunos disseram que esse garotinho poderia realmente lidar com os problemas. De repente, aquele homem gordo virou para o ancião e perguntou ao velho se ele estava tentando ir contra eles. Jinshi, muito nervoso, perguntou sobre como ele ousava pensar isso, ao que o homem gordo cerrou os punhos e anunciou firmemente que achava que o ancião ousaria fazer isso. Depois dessas palavras, pedaços das roupas no corpo do homem rasgaram abruptamente, mas em vez de uma grande barriga, esse homem gordo tinha músculos e feridas de batalha. Os outros alunos, vendo tudo isso, ficaram abismados. A menina chegou a tapar a boca com a mão e o jovem mestre encheu os olhos de choque. O gordo empurrou suas sobrancelhas grossas e se dirigiu ao velho, informando que eram todos os seus ferimentos. Então ele começou a gritar perguntando ao velho sobre onde estavam seus ferimentos. Nesse momento Jinshi estava coberto de gotas de suor frio e começou a tentar se justificar, mas de repente surgiu um jovem com um leque nas mãos. Ele tentou ajudar o ancião Jinshi falando em alto e bom som que o nível de desenvolvimento do seu mestre era muito alto, pois quando ele lutou com 3 pessoas que possuíam poderes demoníacos, ele nem se machucou. E com uma leve incerteza em sua voz aquele jovem perguntou se isso também era falso. O ancião Kyo Jinshi percebeu a burrada que o aprendiz poderia fazer, então imediatamente mandou aquele cara calar a boca. Em seguida ele começou a gritar dizendo aos alunos para pararem de criar mais problemas. No entanto, aquele jovem franziu a testa e mostrou abruptamente o dedo mindinho com um arranhão, dizendo que por falar em lesões ele também tem. Outro aluno apontou o dedo indicador para esse jovem e perguntou com insatisfação em sua voz como ele poderia chamar isso de lesão. Então o aprendiz esbugalhou os olhos e exclamou justificando que aquela lesão já havia cicatrizado. O ancião Jinshi deu um tapa em seu próprio rosto falando cansadamente sobre o aluno estúpido que ele tinha, mas imediatamente apareceu outro estudante irritado que começou a rasgar suas roupas dizendo que ele iria mostrar a todos como são as lesões reais. Depois de tirar suas roupas, este jovem mostrou suas lacerações, barriga enfaixada e um curativo pressionando em seu peito. Apontando o dedo indicador ele questiona se todos veem essas lesões. Então outros 3 discípulos da seção começaram a gritar para que todos os mestres e irmãos aqui presentes mostrassem aos outros o que é a lesão real. Logo após essas palavras, muitos alunos começaram a rasgar suas roupas e mostrar todos os tipos de feridas rasgadas, esfaqueadas e enfaixadas. Todo o salão encheu-se de gritos e todos os estudantes com ferimentos no corpo foram convidados a tirar a roupa. As multidões de discípulos da seita continuaram a tirar suas roupas e mostrar tudo. O protagonista assistiu nervosamente a tudo isso e ficou em silêncio. Um idoso fala que seus ferimentos eram óbvios,
já que esse homem havia perdido a perna na altura do joelho em uma batalha. Aquele jovem com um arranhão no dedo mínimo falava com uma voz confusa e incerta sobre como era tão estranho tirar a roupa na frente de todos. Os outros discípulos, ouvindo isso, olharam para o irmão com raiva. O ancião estava sem paciência e perguntava mentalmente a si mesmo por que as coisas não estavam indo de acordo com o planejado. Começando a render os dentes, o velho concluiu que desta vez todos os mestres fortes estavam feridos, e o próprio Jinshi, que manteve sua força, finalmente se tornou o mais forte. O velho não entendeu de jeito nenhum por que a situação era contra ele. Neste caso, aquele homem gordo musculoso cutucou o dedo indicador no velho e o chamou pelo nome. Lembrando sua pergunta se era verdade que o cultivo da anciã era alto, mas não tão alto quanto o do líder de seu conjunto. Sem obter respostas, esse homem começou a perguntar se ele não estava prestando atenção nas brigas e estava apenas escapando delas. Os outros anciãos que estavam ao lado do homem musculoso olharam atentamente para que o Jinshi, o homem continuou incomodado e perguntando ao velho Jinshi se ele sabia o quão grave era esse crime. Aparentemente o ancião ficou ainda mais nervoso, caminhando lentamente para trás e olhando para essas pessoas. Ele se perguntou por que estava sendo ameaçado por esses 3 homens. Isso realmente parecia muito estranho e o velho lembrou que geralmente essas pessoas não conseguiam ir contra suas palavras. Então ele questiona a si mesmo se ele não deveria ser o único ameaçador. Enquanto isso, o homem musculoso virou-se para o pequeno mestre e educadamente pediu para não ter medo, pois essas pessoas estavam todas do lado do pequeno mestre. Então encorajou o protagonista a perguntar ao velho Jinshi por que ele não estava ferido. O pequeno mestre fechou os olhos e respirou fundo, então sorriu docemente e virou-se para Jinshi com uma pergunta. O velho tenso perguntou mentalmente se eles estavam planejando colocar 3 pessoas contra ele. Mas ele se recusou a pensar isso, até porque os outros anciãos sempre estiveram ao lado, mas ele pensava na possibilidade dessas pessoas usarem o protagonista de fantoche e fazer todas as suas vontades. Agora, saindo de seus pensamentos, Jinshi começou a derramar lágrimas e gesticular muito, gritando ao longo do caminho que naquela batalha tentou ajudar os alunos a fugirem. Por isso ele não usou sua habilidade para lutar contra os inimigos. O velho continuou a chorar e falar alto que era tudo porque ele tinha medo de que seus alunos se machucassem. Depois de todo esse teatro, o homem chamou o prota e começou a dizer que se isso é considerado um crime, então ele pede educadamente pela punição. O velho acredita que em comparação com sua atuação, esses 3 são apenas amadores. O pequeno mestre ficou um pouco nervoso e com uma voz infantil disse que as palavras do ancião Jinshi faziam sentido, mas ainda assim perguntou em voz alta se deveria puni-lo ou não. O velho analisou a situação e acreditando que nada poderia acontecer, ele disse que estava pronto para ser punido. Então ele educadamente pede ao pequeno mestre para não ter pena dele. Ouvindo isso, o protagonista sorriu e concordou com as palavras do ancião Jinshi, dizendo que então ele seria punido. Em seguida ele pegou uma espécie de cartão e mostrou a todos com um sorriso no rosto, informando que o castigo do velho era encarar a parede e refletir por 3 anos. Esta foi a primeira vez que o velho duvidou da sua audição. O velho imediatamente foi lembrado que pediu por uma punição, e um outro ancião avisou que ele teria que lidar com isso, então ir em frente e realizar a punição. A garota avisou para não fazer barulho porque o garotinho tinha dormido. O velho questionou em sua mente como alguém poderia dormir tão rápido assim. Então ele começou a ser questionado do porquê agora está retirando suas palavras, mas o ancião apenas ficou em silêncio em resposta. Nessa hora o pequeno mestre virou-se para o ancião e informou que mesmo que ele não quisesse receber punição, era absolutamente normal. O pequeno mestre notou que ele ainda é muito jovem, então o que ele diz nem sempre é verdade. O velho abriu a boca em choque e estava coberto de gotas de suor, pensando consigo mesmo que aquele garotinho estava fingindo desde o início para puni-lo. Ele não era capaz de imaginar que uma criança comum de 3 anos poderia ser tão boa em atuar. O ancião não conseguia parar de pensar sobre ter sido enganado tão facilmente. Batendo em seu rosto com a palma da mão, ele percebeu que sua defesa estava quebrada. E olhando para o jovem mestre através de seus dedos, relatou que achava que esse castigo era bastante aceitável para si mesmo, mas novamente logo começou a pensar em como esse jovem mestre era um ator tão bom quanto seu pai.
Finalmente saindo de seus pensamentos, o velho anunciou em voz firme que aceitaria essa punição. Ouvindo isso, o jovem do arranhão no dedo imediatamente se virou para seu mestre pedindo que ele pensasse melhor. O velho olhou para o protagonista e disse que queria ver quanto tempo ele ia durar como líder da seita. Ouvindo isso, a multidão de pessoas imediatamente perguntou sobre isso em choque. O homem músculo se dirigiu a Jinshi pelo nome e perguntou o que ele estava falando. Outro ancião apontou o dedo indicador para o velho e perguntou se ele duvidava do jovem mestre. Aquela garota entrou na conversa e disse que o jovem mestre era tão fofo. O homem musculoso cerrou os punhos e disse com uma voz confiante que eles precisavam garantir a lei e a ordem. Então ele ordenou que Jinshi fosse levado para o Monte da Reflexão, e disse que tinha certeza que o velho iria gostar. Jinshi riu e perguntou a esses discípulos da seita se eles realmente acham que o local aguentaria ele. O garoto de cabelo azul concluiu que com o 9º nível de habilidade, ninguém seria capaz de ir contra o velho, então ele acha que pode ser capaz de atacar o protagonista quando a chance surgisse. Aquele jovem com ferimento no dedo estava pensando consigo mesmo que o velho deveria simplesmente acabar com o prota e se tornar um mestre da seita. Então ele decidiu que aparentemente precisava ajudar seu mestre. Saindo de seus pensamentos, este jovem imediatamente virou-se para o jovem mestre da seita, que logo perguntou se o garoto era discípulo do ancião Jinshi, e jovem respondeu que sim. O protagonista olhou para aquele jovem com interesse e perguntou se ele também deveria ir para o Monte da Reflexão se ele não se machucasse. Ouvindo isso, aquele rapaz com um arranhão no dedo começou a gritar com o jovem mestre perguntando como ele ousa falar assim. Então esse jovem com raiva na voz começou a perguntar ao jovem mestre se ele realmente se considera o mestre da seita. Ouvindo essas perguntas, o homem musculoso virou para aquele jovem chamado King e começou a gritar sobre o quão rude foi de sua parte. Então o musculoso atacou junto com outro ancião que gritou para King sobre como ele ousa causar problemas. King congelou por um segundo, mas depois bloqueou os ataques do musculoso e do ancião. Os homens fizeram uma conclusão surpreendente de que este King ainda é muito jovem, mas já era tão forte. Particularmente esses homens também concluíram que King poderia ser um dos melhores alunos da segunda geração, enquanto King estava tensamente restringindo os ataques desses homens. O ancião Jinshi fez uma expressão maligna em seu rosto e começou a formar uma cor roxa brilhante em sua mão. Enquanto o velho estava fazendo isso, ele estava falando sobre como aquele homem não sairia impune de intimidar os mais novos. O pequeno mestre, neste momento listou em voz alta em seus dedos níveis dos homens. Depois de um segundo ele percebeu que este homem e o ancião estavam apenas 2 níveis separados de King, então ele cerrou alegremente os punhos, falando sobre o quão fortes são esses homens. De repente, aquela garota virou para o jovem mestre da seita e perguntou ao garoto se ele não deveria estar preocupado que eles só tinham agora um ancião em sua equipe. Nesse momento, Jinshi estava lutando ferozmente com um homem musculoso e outro ancião, tentando proteger seu discípulo. Alguém da multidão gritou que o mestre da seita anterior ainda estava vivo. Ouvindo isso, Jinshi parou e congelou com uma entonação fria em sua voz, perguntando a essas pessoas como esse mestre da seita anterior vai lidar com ele, e que agora o mestre da seita anterior é completamente inútil. O ancião autoconfiante se aproximou do pequeno mestre e informou que receberia seu castigo. Mas se alguém fizer algo com seus alunos, então o jovem mestre não deve culpá-lo por sua grosseria. O homem musculoso imediatamente virou-se para o velho e perguntou sobre o que ele iria fazer. O segundo ancião também perguntou a Jinshi se ele realmente iria começar um tumulto. Aquele ancião disse ao velho para não ser tão imprudente. O ancião Jinshi pegou o protagonista pela gola de suas pequenas roupas e disse ao garoto que mesmo que seu pai veja isso, ele não pode fazer nada. O pequeno mestre olhou para o homem e então lágrimas começaram a aparecer em seus olhos, e o próprio jovem mestre começou a dizer com uma voz trêmula que se o tio quisesse destruí-lo, então que o fizesse, mas não machucasse os outros. No mesmo momento, a garota pegou sua espada afiada e gritou com o velho perguntando se ele estava completamente louco. Essa menina começou a gritar que o jovem mestre da seita tem apenas 3 anos de idade, então como esse ancião pode fazer algo assim? O resto dos discípulos se aglomeraram em torno desse velho,
enquanto a menina com a espada começou a gritar que se o velho queria intimidar tanto o jovem mestre da seita, então primeiro deveria lidar com todos esses alunos no mesmo momento. De repente, o protagonista mudou seu rosto e sorriu, virando-se para Jinshi perguntando se ele havia desempenhado bem seu papel. Em seguida ele lançou um olhar para o lado e chamou seu pai, dizendo que estava aqui. O ancião Jinshi congelou horrorizado e foi coberto com gotas de suor frio, imaginando que o rei gigante estava realmente aqui, apertando os olhos para os caixões de madeira atrás dele. O velho chamou o jovem mestre de pirralho e perguntou sobre o que ele era. Depois ele olhou novamente para o protagonista e percebeu que ele havia retornado ao salão da seita novamente. Começando a ficar ainda mais nervoso, o velho começou a gritar a pergunta de quem estava fazendo isso. Neste momento, o pequeno mestre olhou para Jinshi, que estava coberta com gotas de suor frio. O velho se perguntou o que estava acontecendo e continuou a olhar para o prota. Nesse momento ele questionou se a notícia sobre a perda de sua habilidade era uma mentira. O pequeno mestre sorriu amplamente e virou-se para o ancião, mandando ele mesmo pensar sobre isso. O pequeno mestre, notando que ele é apenas uma criança pequena, fez ao velho Jinshi uma pergunta sobre como seu pai poderia fazer de seu filho um mestre de seita. O ancião imediatamente se perguntou se desde o início e o tempo todo Jianjun mentiu sobre sua saúde e apenas se isolou para meditar. Nessa hora o velho concluiu que Jianjun estava tentando descobrir suas verdadeiras intenções, para depois eliminá-lo. Alguns momentos depois, o ancião já estava segurando o pequeno mestre com as mãos trêmulas, então coberto com gotas de suor frio novamente. Ele virou-se para seu discípulo King, dizendo para seguir seu mestre para o Monte da Reflexão. King ficou preocupado e em choque, pareceu não entender absolutamente nada. O velho colocou cuidadosamente o pequeno mestre de volta no chão, depois tirou o pó de suas roupas e também as ajustou cuidadosamente. Tendo terminado com tudo isso, Jinshi imediatamente deu alguns passos para trás e curvando-se para o jovem mestre da seita, pediu perdão pela sua imprudência. Ele anunciou em voz alta que iria imediatamente arrastar seu discípulo para o Monte da Reflexão. O protagonista permaneceu em silêncio, olhando para ele surpreso. O ancião, tendo terminado de falar sobre isso, imediatamente correu para o Monte da Reflexão com um passo rápido, e pedindo que se cuidassem enquanto ele não estivesse aqui. King, por outro lado, ficou ali com a boca aberta e chocado, enquanto o resto do povo perguntava o que aconteceu. Um segundo depois uma enorme mão roxa de energia apareceu na porta, que imediatamente agarrou King e o arrastou em direção ao velho. O garoto de cabelo azul gritou pedindo ao mestre que o colocasse no chão. Enquanto o ancião estava rapidamente correndo para o Monte da Reflexão, ele estava pensando consigo mesmo, que Jianzi e que Jianjun fizeram um teatro. Ele sabia que o protagonista queria destruí-lo, mas nunca imaginou que ele usaria seu filho pequeno como isca. O velho estava falando consigo mesmo sobre como Jianjun era tão malvado. Enquanto isso, o protagonista falava que o velho corria muito rápido. De repente ele começou a tossir e cuspir coágulos de líquido vermelho. A menina, o homem musculoso e o resto dos discípulos ficaram paralisados. Um segundo depois o pequeno mestre caiu inconsciente. Um ancião imediatamente se aproximou preocupado do pequeno mestre da seita e começou a examiná-lo. Os discípulos da seita perguntaram o que aconteceu com ele. As pessoas foram se aproximando cada vez mais, perguntando ao garoto o que estava errado. O pequeno mestre estava coberto de gotas de suor e começou a se contorcer. O ancião tirou a parte de cima de suas roupas. Viu uma enorme impressão de palma roxa no jovem. O musculoso, vendo essa marca, franziu suas sobrancelhas grossas e gritou horrorizado sobre a palma venenosa de 5 dedos. A menina virou-se violentamente dizendo que Jinshi era muito cruel. Então o ancião levantou a cabeça em choque e comentou alto que é por isso que o velho Jinshi correu tão rapidamente. Ele ainda disse que foi o velho que envenenou o jovem mestre da seita. Então aquele ancião começou a falar sobre como o velho era impiedoso. Ele também notou que se a notícia sobre isso se espalhasse, esse velho seria punido por todas as pessoas que o vissem. O pequeno mestre abriu um pouco os olhos e virou-se para esse terceiro tio com a voz cansada, e com muita dor perguntou se ele realmente estava indo de base. O terceiro ancião abriu os olhos e voltou-se para o jovem mestre da seita, pedindo que não se preocupasse, informando que embora essa habilidade do terceiro ancião seja uma das mais fracas, seu tratamento é um dos melhores dessa seita.
O terceiro ancião disse confiantemente que mesmo que ele tivesse que usar toda a sua força acumulada, ele faria todo o possível para curar o jovem mestre. Depois dessas palavras, o terceiro ancião voltou-se para o velho Jinchi prometendo que um dia esse ancião iria pegá-lo, comer sua carne e fazer roupas com sua pele. O pequeno mestre fechou os olhos pesadamente, ele pensou consigo mesmo que tinha acabado manipular seu pulso. Graças a isso ele foi capaz de cuspir líquido vermelho e ainda conseguir essa impressão de palma em seu corpo. Ele disse que é claro que queria terminar em bom estilo, mas não esperava que essas pessoas o tratassem tão bem. O pequeno mestre decidiu que deixaria o velho curar seu corpo. No entanto, parece surpreendente para o protagonista que o buraco negro seguiu até aqui. Voltando para o corpo do protagonista normal, ou seja, ao grande imperador das espadas, o jovem pensou que tinha usado essa energia para assustar aquele velho, mas o imperador acreditava que se essa fosse sua vida anterior, mesmo com um respingo tão pequeno de energia, o jovem poderia ter simplesmente mandado o velho de caixa. No entanto, ele agora como um pequeno mestre, pode usar o poder do espaço misterioso para deixar Jinchi longe, mas só o corpo dessa criancinha não tem tanto poder, então tudo que o grande imperador de espadas está dizendo sobre si mesmo agora é bobagem. Afastando-se do buraco negro, o protagonista disse que de qualquer forma não adiante pensar nisso, mesmo assim decidiu por si mesmo que agora sua tarefa atual é precisamente ficar forte. O grande imperador da espada também concluiu que mesmo que seja apenas uma pequena parte de seu antigo poder, ele ainda pode ajudar a proteger as pessoas. Abrindo os olhos, o pequeno mestre se aproximou e pensou que estava se sentindo tão bem naquele momento. Ele percebeu que talvez o terceiro ancião era realmente capaz de curar sua ferida, então ele inclinou a cabeça para trás em algo muito macio e elástico. O prota começou a suar frio quando percebeu que algo estava errado. Olhando ao redor, ele notou que alguém muito macio estava segurando seus pés acima do ar. Levantando a cabeça, ele viu a menina e ficou muito constrangido. A garota perguntou ao jovem mestre se ela tinha feito muito barulho e o acordou. Ele olhou em volta e então gritou, pedindo a essa garota que parasse de segurá-lo sobre a panela sem calças. A menina inclinou a cabeça para o lado e relatou que desde o momento em que voltaram do palácio, o jovem estava em coma, então ela tinha medo de que ele fizesse xixi na cama. É por isso que ela ajudou a controlar esse assunto. O protagonista pôde ouvir a voz dessa menina dizendo uma frase tão vergonhosa várias vezes na sua cabeça, principalmente que ela o ajudou a controlar esse caso. No mesmo momento ele pulou dos joelhos dessa menina e começou a colocar suas calças, pensando consigo mesmo que se os deuses descobrissem isso, o grande imperador de espadas se tornaria uma piada. A moça se aproximou do jovem mestre e começou a ajudar a colocar suas calças e o resto de suas roupas. Então essa menina sorriu levemente e perguntou ao jovem mestre por que ele era realmente tímido. Ela lembrou que o ajudava com a mesma coisa pela manhã. O pequeno mestre congelou por um segundo, depois deu um tapa com sua mãozinha e gritou alto que ele poderia fazer tudo sozinho. De repente, o protagonista repara que o pulso da garota não tem pulsação, nem batimentos cardíacos, então ele se referiu a ela pelo seu nome de Shinger e perguntou por que a menina não tinha pulso. Shinger instantaneamente ficou tensa e fez uma expressão séria em seu rosto, perguntando como o garoto descobriu sobre isso. O cara sentou em uma cadeira alta e cruzou as mãos à sua frente falando sobre dados físicos estranhos, entre os quais estava que a menina não tinha pulso, batimentos cardíacos e não tinha força. O jovem mestre então perguntou a Shinger se era verdade que seu pai havia ordenado que essa menina ficasse com ele. A menina derramou água em um copo e começou a beber. Depois perguntou ao garoto sobre qual era o problema e por que ele estava perguntando sobre isso sem motivo. Ele educadamente virou-se para a garota e perguntou se ela poderia contar sobre isso. Shinger congelou por um segundo de choque e depois abaixou a cabeça. Com tristeza na voz relatou que o último mestre viajou pelo mundo e a encontrou um pouco abandonada nos campos. Quando ela foi resgatada, todos perceberam que o corpo da irmã Shinger não era adequado para cultivo. Ela desviou o olhar com tristeza nos olhos e disse que talvez tivesse os dados físicos mais inúteis, e nunca seria capaz de usar o poder espiritual em sua vida, mas o rosto dela mudou drasticamente e ligeiramente ficou vermelho. Ela falou com um sorriso satisfeito que agora pode cuidar dele no lugar do antigo mestre. De repente essa menina está muito feliz. O pequeno mestre,
Ou melhor, o grande imperador das espadas, esfregou pensativamente seu queixo infantil com os dedinhos, e concluiu que a julgar pela memória daquele menino, era verdade que a irmã Xinger cuidava constantemente dele. Além disso, quando a seita foi atacada, Xinger e esse garoto estavam contando um com o outro. O grande imperador de espadas concluiu em particular que se pudesse iluminar a ira da irmã no reino infinito, então seria possível ascender ao reino imortal juntos. O grande imperador de espadas também entendeu que a distância entre os reinos superior e inferior está além da compreensão das pessoas comuns, porque o grande imperador viu com seus próprios olhos como o escolhido chegou ao reino da união em um dia, e depois de 3 dias este escolhido deixou seu corpo. Além disso, como lembrou o grande imperador, este escolhido tinha passado apenas meio mês a passar pelo reino. O próprio imperador pensava que no reino inferior mesmo a tarefa mais fácil de um cultivador escolhido poderia garantir a si mesmo um bom título. No entanto, aqueles que aprimoraram suas habilidades por milhares de anos no reino inferior não podem sequer ficar perto da ascensão do escolhido em 3 dias. Olhando para a garota, o pequeno mestre pensou que os livros de história dizem que existem dados físicos especiais que podem se assemelhar às características de uma pessoa sem vida, e eles não podem usar o poder espiritual, mas se eles atingirem a iluminação, então essas pessoas com esses dados físicos progredirão a uma taxa muito alta e ninguém será capaz de se comparar com eles. De repente, o protagonista virou-se para a irmã Xinger e perguntou se ela queria o poder divino e cultivar. A garota ficou muito surpresa e imediatamente perguntou ao jovem mestre sobre isso, mas ela rapidamente fez uma expressão triste e incerta em seu rosto, dizendo que ela naturalmente quer, mas seu corpo não consegue. O cara sorriu dizendo que o corpo dela não é tão ruim, e se ele não tiver enganado, ela tem um corpo muito raro, o corpo secreto concentrado. A garota rapidamente abriu um sorriso e ficou toda feliz, pensando que quando o protagonista fala sério ele fica mais fofo. Enquanto isso somos direcionados para uma cena na floresta, um lugar muito silencioso. O som de um vento leve e o som de um riacho murmuravam na floresta. Estava tudo completamente tranquilo no meio do riacho. E em uma pedra esculpida na forma do símbolo Yin e Yang, um homem chamado Jianjun sentou-se e meditou com os olhos fechados, estendeu seus braços para os lados formando uma energia vermelha brilhante e poderosa em cada um deles. Essa energia vermelha brilhante nas mãos de Jianjun, imediatamente começou a se formar em um círculo mágico de 8 espaços. Ele começou a formar intensamente essa energia brilhante ao redor de seu corpo. Mas de repente essa energia brilhante entrou em colapso e imediatamente começou a se dissipar gradualmente. Ele baixou a cabeça dizendo que não funcionava, concluindo em voz alta que o poder reverso dessa magia é tão grande que se passaram apenas 5 dias desde então e ele já caiu de nível. Jianjun também concluiu que mesmo depois de usar o círculo mágico de seus ancestrais, ele não restaurou o poder mágico do gigante Kailan. Suspirando fortemente, ele percebeu que o pior que poderia acontecer agora era ele se tornar um humano em 3 dias. De repente um discípulo da seita apareceu nos arbustos. Jianjun nem pensou em olhar para esse aluno, mas ainda perguntou sobre o protagonista Jianzi que, aquele discípulo enfiou o punho na palma da mão à sua frente e relatou que o jovem mestre da seita estava bem. Além disso, o mestre está realmente fazendo ainda mais progresso do que eles esperavam. No entanto, esse discípulo também relatou que suspeita que há algum profissional nas sombras por trás do jovem mestre que o controla. Ouvindo essas palavras, Jianjun rapidamente pergunta sobre o profissional e sobre o que aquele aluno estava falando. O discípulo da seita relatou que naquele dia o velho Jinshi entrou no palácio e ele estava se preparando para reagir e proteger o protagonista, mas ele não pensou que outro profissional estaria lá, e que ele era capaz até de assustar o velho. O estudante também relatou que se você pensar bem, o único que pode assustar o ancião Jinshi é um profissional de alto nível. O discípulo ainda falou que considerou isso uma parte do plano de seu mestre Jianjun, portanto não interferiu. Depois de ouvir seu discípulo da seita eterna, o homem foi atormentado por perguntas sobre se alguns aleatórios estavam observando a fundação. Ele acredita que a situação ainda estava sob controle se apenas o velho Jinshi estivesse lá, mas se outro mestre habilidoso aparecesse lá, então a situação definitivamente sairia do controle.
Saindo de seus pensamentos, Jianjun voltou para aquele discípulo da seita e disse para observar de perto a jovem mestre, e relatar tudo o que estava acontecendo ali. Jianjun notou que a fundação da seita eterna não deveria cair nas mãos de pessoas não confiáveis. O discípulo da seita ouviu a ordem e então abruptamente desapareceu dos arbustos. Depois de um certo período de tempo fora do prédio da seita eterna, a irmã Xinger sentou nos degraus e se perguntou em voz alta que tipo de corpo com a concentração secreta que o mestre estava falando, porque a própria nunca tinha ouvido falar dele com o mestre anterior. Neste momento, o jovem mestre estava sentado meditando, dizendo palavras para si mesmo sobre o sistema de poder espiritual do reino inferior. O pequeno mestre da seita pensou que esse sistema estava dividido em níveis como Lian Shu, Xuanzao, Hong, Xindong, Yuanin, Shuqiao, Fenshi, e Ti do Ji. Mergulhando fundo em sua consciência, o grande imperador de espadas pensou que se alguém completar o estágio do Ji, então essa pessoa se tornará um deus. Pousando seu ponto fraco no chão perto daquele buraco negro, o grande imperador das espadas pensou que agora ele precisava recuperar sua antiga habilidade e romper os reinos superiores para que o jovem pudesse iluminar a irmã Xinger, tocando seu queixo com o dedo. O grande imperador concluiu que ele também estava muito desconfiado dessa coisa, referindo-se àquele buraco negro. A suspeita do grande imperador era que essa coisa o seguia e claramente não estava ali apenas para dar energia. De repente o grande imperador que estava no corpo do pequeno mestre da seita, teve uma epifania. Ele olhou e então puxou a mão em direção a este buraco negro, e com dificuldade começou a puxar algo muito brilhante. Devido à sua energia interna o grande imperador imediatamente percebeu que sua espada original também estava aqui. Tirando uma enorme espada brilhante solar do buraco negro, ele a levantou e sorriu olhando para sua espada original. O garoto percebeu que nesse renascimento não apenas ainda existe poder como também a espada não se perdeu. O grande imperador pensou que em uma vida anterior ele nasceu com o corpo de uma espada, até mesmo em reinos superiores. É um corpo aterrorizante e raro que pode ser encontrado uma vez a cada 10.000 anos. Apertando o punho escrito com caracteres chineses, o grande imperador concentrou seu poder espiritual brilhante e ardente nesse tipo de origem e começou a desenhar círculos com a espada. Então ele grita que esta é a lei da natureza, Caos, Yin e Yang, o próprio espaço do céu e da terra. Depois de examiná-la, ele que essa espada prova todo o seu poder do poder, ela poderia cortar até mesmo o céu. Mas nesse momento ele se perguntou se realmente seguiria o mesmo caminho de sua vida anterior. Depois de um tempo, o grande imperador decidiu firmemente que queria seguir o caminho que lhe pertence. Ele continuou a segurar a espada em sua mão e dizer com confiança que graças aos céus e à terra, a evolução aconteceu. O protagonista decidiu que agora ele vai tentar cortar o próprio espaço, então dispersou toda a energia laranja brilhante, deixando apenas a branca, que lentamente escorreu. Olhando ao redor, o grande imperador concluiu que a escuridão sem limites era como o som de uma antiga corrente. Ele diria até que esse som é como o sussurro de um deus, mas acreditava que o chamado caminho para a simplicidade era um mar. Amargurado, o grande imperador se perguntou o que faria. Fechando os olhos ele estendeu as mãos para os lados e começou a refletir. Depois fez muitas perguntas filosóficas, entre as quais estavam quem ele era, o que ele faria, onde estava, se ele era um mestre da espada. Percebendo e respondendo a pergunta para si mesmo que de fato o mestre da espada já não existe, mas depois questionou quem ele era e se foi ele quem criou a espada das origens. De repente ele ergueu a mãozinha e gritou alto que cortasse o próprio espaço. No mesmo segundo o tipo de origem obedeceu e cortou o próprio espaço novamente. Depois de alguns instantes, o cara abriu os olhos e concluiu que agora se lembrava. Ele era um mestre de espadas chamado Jianzi Qi, aquele com o corpo da espada feito de pura energia e o atual mestre da seita eterna. Abrindo a porta para a sala em que o jovem mestre meditava, Xinger congelou e perguntou se o jovem mestre tinha realmente atingido o lendário estado de epifania, sentindo os poderosos fluxos de energia do jovem mestre da seita com suas próprias mãos. Ela pensou consigo mesma que para os conjuradores, a melhor coisa é que eles alcancem um estado de epifania.
A irmã Xinger também lembrou que, de acordo com rumores, essa condição leva milhares de anos de prática. Então, olhando para o jovem mestre da seita coberto de energia brilhante, ela acredita que quando ele acordar provavelmente todo mundo vai ficar chocado. Depois de um certo período de tempo, no pé da montanha, os membros da seita estavam fazendo suas tarefas diárias habituais. No final, alguns dos discípulos estavam comendo seus pratos e discutindo o fato de que Jianjian, o chefe da seita, havia sofrido ferimentos muito graves. Depois que seus poderes espirituais o deixaram, ele se tornou absolutamente inútil. Em seguida, um dos alunos informou aos outros que Jian Ziqi, que tem apenas 3 anos de idade, se tornou o novo chefe. O discípulo da seita achou ridículo, observando que nunca tinha visto tal coisa antes. Outro jovem estava falando sobre como a seita havia despencado de uma das seitas de alto nível para uma das piores, e a força dessa seita não era a mesma de antes. 2 jovens caminhavam pela rua. A de cabelo branco de repente fechou seus olhos e disse à sua amiga que ela tinha estado nas montanhas o dia todo. Então por que não descer aqui e dar uma caminhada? No entanto, essa garota também notou isso, e ela acha que a seita não vale a pena uma visita. Segurando algumas guloseimas, a segunda menina, com um sorriso no rosto, virou-se para a mão da irmã mais velha e disse para ela experimentar essas guloseimas, pois são deliciosas. A irmã mais velha concordou e pegou um dos pauzinhos com guloseimas na mão. A irmã mais velha disse àquela menina para não esquecer do porquê eles estavam aqui. Depois a irmã notou que a menina estava comendo igual um bicho. Essa garota relatou que a seita eterna havia mudado de dono e ela e a irmã estavam aqui antes de tudo para parabenizar o novo mestre, e em segundo lugar para descobrir a verdade. Depois de ouvir sua irmã mais nova, a irmã mais velha ficou tensa e nervosa. Ela colocou o dedo indicador em seus lábios e disse àquela garota para fechar a boca. Olhando ao redor, An lembrou à irmã mais nova que a ordem do mestre não foi dada para espalhar. Enxugando a boca com a mão, a irmã mais nova disse que estava cansada disso. Em seguida virou-se para a irmã mais velha An, e relatou que ela era ainda mais irritante do que o mestre. De repente, a irmã mais nova congelou em choque e virou apontando o dedo indicador para o lado e perguntando o que era. An olhou para a espessa nuvem negra por alguns segundos. No meio havia uma luz branca brilhante. A preocupada irmã An relatou que era a mesma nuvem de desastre. A mais nova perguntou se realmente alguém tão forte naquela seita, ao que a tensa e agitada irmã mais velha relatou que essa nuvem de calamidade significa que se alguém puder sobreviver a ela sozinha, você pode subir ao nível de resolver uma calamidade sozinha, mas também pode significar que o cultivador está transcendendo ao nível do Ji. A menina fez uma expressão séria e relatou que essa situação poderia ser diferente, esclarecendo que os feiticeiros que estão lá podem ser do estágio de dever superior. Em seguida, a energia brilhante imediatamente começou a se transformar em relâmpagos destrutivos, que começaram a atingir diretamente o chão sob os pés de pessoas comuns. As pessoas gritavam e tentavam se esconder. Alguns deles gritaram que tipo de força aterrorizante era. Alguém estava gritando algo sobre do Ji e o grande imperador. Algumas pessoas cobriram a cabeça com as mãos. An caiu de joelhos assustada, mas continuou a manter a compostura. A mais nova caiu sobre os cotovelos, começando a chorar de medo. A irmã mais velha Han diz que ela não esperava de forma alguma que durante a catástrofe haveria um cultivador forte que decidiu passar pela seita. A tensa irmã começou a concluir em voz alta que se esta pessoa quisesse. Nesse momento um rapaz próximo virou para o irmão e perguntou se ele também via que a energia espiritual não estava indo em direção à seita eterna. O segundo irmão começou a dizer que essa é uma força que pode superar o desastre. Em seguida, esse irmão relatou que sentia que estava absorvendo uma enorme quantidade de energia espiritual apenas respirando. De repente, uma energia dourada brilhante e espessa começou a aparecer no topo deste monte. A fonte dessa energia era o protagonista. Repentinamente um raio brilhante e forte piscou e atingiu diretamente o pequeno mestre, mas não conseguiu romper a poderosa esfera protetora. Terminado com o relâmpago, o jovem mestre abriu seus olhos e viu a irmã Xinger deitada inconsciente ao seu lado. Levantando as sobrancelhas de surpresa, ele se perguntou se a mulher havia sido atingida por um raio com tanta força que ela até perdeu a consciência. Então o grande imperador no corpo do pequeno mestre olhou para o céu e voltou-se para Deus, perguntando se esse Deus é tão invejoso que o menino tem tanto talento.
Portanto, esse Deus está tentando se livrar dele, coçando a cabeça com a mão. O pequeno mestre abriu um sorriso e relatou que em apenas alguns minutos conseguiu romper 10 pequenos reinos um após o outro, e conseguiu abrir caminho apenas por sinal. Depois de alguns instantes, o pequeno mestre riu alto e se perguntou em voz alta que se o céu não fosse invejoso, então quem seria? Depois de olhar ao redor e avaliar a destruição causada pelo raio da nuvem do desastre, o pequeno mestre franziu ligeiramente as sobrancelhas e colocou as mãos de lado, concluindo em voz alta que ele deveria mudar de lugar. O protagonista acha que esse raio não é um problema. Olhando para toda essa destruição, concluiu que tudo a 2 quilômetros daqui simplesmente se transformaria em uma pedra se o grande imperador não saísse daqui. Depois dessas palavras, o pequeno mestre subiu abruptamente ao céu e disse decidido que deveria mudar de posição. Ao mesmo tempo, os discípulos de outras seitas pairavam no céu, de pé sobre suas espadas, olhando ao redor da área. Um jovem deles com uma expressão séria em seu rosto disse que não sabia o quão louco seu irmão mais velho tinha que ser para ordená-los a comemorar a chegada do novo mestre da seita eterna. Aquele jovem pensou que essa seita baixa não era digna de sua atenção, então ele começou a perguntar ao outro por que seu irmão mais velho os havia enviado para cá. Aquele rapaz disse com uma voz severa que em nome do templo Jinshan, o mestre da seita eterna que deveria vir até eles. O homem com cabelo amarrado cinza se dirigiu a ele como um irmão mais novo, e disse que não era necessário dizer nenhuma bobagem. Este jovem também notou que se o irmão mais velho ordenou, é porque havia razões para isso. O primeiro rapaz desviou o olhar e concordou com aquele jovem mais velho, dizendo que isso era verdade. De repente, esse jovem virou chamando de grande irmão e cutucando o dedo indicador para frente, disse para olhar. Então esse irmão mais novo em choque perguntou ao irmão mais velho sobre o que era aquilo. O outro respondeu pasmo que era uma nuvem de desastre e também percebeu que aquela nuvem de desastre estava indo direto para a seita eterna. Cruzando as mãos atrás das costas, o irmão mais novo voltou a ficar sério e calmo quando começou a falar que nem sabia quem decidiu passar a nuvem do desastre. O irmão mais velho disse que sentia pena daquela seita, pois estava atormentado se por acaso o trovão do desastre acontecesse, a seita não sobreviveria. O irmão mais novo franziu as sobrancelhas e sorriu nervoso, dizendo que todos os que podem provocar tais desastres são muito raros e fortes neste mundo. Então ele concordou e o irmão mais velho abriu um sorriso dizendo que não havia necessidade de brincar por aqui, já que a seita agora seria destruída. O irmão mais velho achou cruel demais. Batendo o queixo com um leque, o irmão mais velho disse que seria bom ver como a seita é apagada pelo trovão do desastre com seus próprios olhos. Ele também notou que ninguém em sua seita ainda havia entrado na zona do desastre. De repente, eles congelaram de surpresa e pararam. Simplesmente a nuvem do desastre tinha acabado de aumentar. O irmão mais velho virou informando que assim que o mais novo mencionou, o irmão mais velho também percebeu. Um segundo depois, o irmão mais velho gritou alto que essa nuvem de desastre não estava aumentando, mas estava se aproximando deles. Eles correram de volta para escapar dessa nuvem. O rosto do irmão mais novo estava coberto com gotas de suor frio, e ele mesmo continuou a olhar para a nuvem do desastre começando a gritar alto que nesse ritmo eles definitivamente iriam de base. Neste momento, o protagonista apareceu no céu. Vendo os dois jovens fugindo, o grande imperador acenou com a mãozinha para eles, e se dirigiu aos seus companheiros feiticeiros, perguntando se esses jovens poderiam dar lugar ao jovem mestre da seita. O pequeno mestre que tinha o grande imperador em seu corpo, avisou alegremente que haveria um pouco de chuva então precisam se apressar para tirar as roupas do varal. De repente, a nuvem de desastre começou a concentrar a energia brilhante e poderosa do raio em seu centro branco. O prota virou surpreso, e quando o relâmpago tentou atingir diretamente o grande imperador de espada, ele imediatamente ativou sua poderosa defesa de energia na forma de uma esfera laranja, que bloqueava a energia desses relâmpagos brilhantes. Aqueles jovens em fuga voltaram horrorizados e viram como o grande imperador da espada bloqueou o ataque das nuvens de desastre. No entanto, um raio imediatamente começou a cair diretamente no chão, tentando alcançar esses jovens agachados. Tendo resistido a esse ataque,
O irmão mais novo suspirou forte e concluiu em voz alta que eles haviam conseguido escapar, o que não se espera do trovão do desastre. Mesmo depois que o irmão mais novo se esquivou, seu coração quase parou. O mais velho continuou a tossir alto sem parar, então tirando algum tipo de coisa dourada de suas roupas, com tristeza em sua voz relatou que a arma mágica que o irmão mais velho lhe deu foi destruída por esse trovão. De repente, o irmão mais novo preocupado, virou para o mais velho, chamando-o de Liu, e perguntando se ele achava que aquela pessoa que apareceu trouxe a nuvem do desastre. Mas eles também se perguntavam por que essa pessoa parece uma criança. Ao mesmo tempo, o grande imperador amaldiçoou alto e apontou o dedo indicador para a nuvem do desastre, perguntando se essa nuvem, ou melhor, Deus tem pelo menos um pouco de paciência. O grande imperador continuou apontando o dedo indicador para o céu e gritando que ainda não estava pronto. Então ele começou a repreender Deus, gritando a pergunta se ele realmente não viu os jovens. O protagonista notou que a nuvem do desastre quase tocou esses jovens com seus poderosos raios brilhantes. O veterano Liu levantou a cabeça e sorriu anunciando que nunca teria pensado que seria capaz de ver a elevação com seus próprios olhos. Ele gritou feliz sobre o quão legal era, enquanto o irmão mais novo olhava para o que estava acontecendo de surpresa. Liu cerrou os punhos e gritou com prazer que agora haveria outro poderoso governante nesta terra. De repente, o centro da nuvem de desastre começou a brilhar novamente, prestes a liberar seus relâmpagos brilhantes e poderosos. O irmão mais novo estendeu a palma da mão surpreso perguntando se ainda não acabou. Então ele explicou que todos os feiticeiros fortes devem passar por 3 desastres. O primeiro desastre é necessário para deixar completamente a raça humana. É quando um raio o atinge. Ou o cultivador perde sua alma ou se tornará um santo. Ele ergueu 2 dedos à sua frente e anunciou que a segunda calamidade era uma calamidade eterna. O irmão mais novo também explicou que essa é uma preparação para a ascensão. O mais velho arqueou uma sobrancelha surpreso e perguntou ao irmão mais novo com quem estava falando. O grande imperador cruzou as mãos à sua frente e olhou para o céu, rindo alto. O protagonista concluiu que ele mesmo é bastante forte, então voltou-se para Deus e disse que veria se esse Deus poderia atingi-lo. Depois dessas palavras um raio de repente liberou poderoso e brilhante. O grande imperador apareceu imediatamente pelas costas do mais velho aterrorizado e do irmão mais novo. Depois de avaliar a situação disse para esquecer o que ele tinha acabado de fazer, então o grande imperador anunciou decisivamente que ele apenas tentaria levar esses irmãos assustados e tensos para longe. Depois dessas palavras, o grande imperador se apresentou e foi coberto de energia brilhante e ardente. Ao concentrar essa energia brilhante em torno de si mesmo, ele a transformou em pó laranja e cobriu esses jovens com sua energia. Poderosos relâmpagos da nuvem de desastre começaram a atacar, começando a atingir diretamente a água. No entanto, o garoto formou uma esfera protetora e se moveu os 2 irmãos para a beira da floresta, a zona segura. Tendo caído no chão, de imediato os jovens começaram a se examinar em busca de lesões corporais. Vendo que não havia feridos realmente, o irmão mais novo gritou alegremente que eles estavam seguros. Liu sorriu nervoso enquanto examinava suas mãos. O protagonista subiu ao céu e cerrou os punhos informando a esses jovens que estava tentando passar pelo desastre. Então pediu perdão a esses jovens por quase eliminá-los. O imperador educadamente pediu a esses irmãos que não guardassem rancor contra ele. Os jovens imediatamente se ajoelharam e se curvaram. E então levantaram a cabeça e olharam para ele com prazer e logo em seguida gritaram juntos que nunca ousariam culpar o mestre. Eles gritaram alto que estavam arrependidos de causar problemas com o pequeno mestre da seita. Os jovens também notaram que estavam muito fracos e por isso tudo acabou assim. De repente, ouviu-se um som. Um desses jovens gritou assustado que era o terceiro trovão do desastre. Ele sorriu animado e novamente se dirigiu ao jovem mestre da seita como o mais velho, informando de que ele aparentemente havia escolhido o lugar certo, e falou que não há lugar melhor no mundo inteiro, porque apenas a seita eterna poderá ser destruída sem que as pessoas se importem. O outro irmão também se juntou para falar mal, dizendo que havia uma criança de 3 anos na frente deles, e, com um sorriso no rosto ele pergunta se o protagonista conhece essa seita.
Liu continuou a sorrir e dizer que algum grupo maligno tinha como alvo essa seita. Mesmo conseguindo destruir quase completamente essa seita, o seu mestre ficou gravemente ferido. O irmão mais novo abriu um sorriso e perguntou novamente ao grande imperador se ele sabia quantos anos o novo mestre tinha. Em seguida esses irmãos riram e relataram mais uma vez que o novo mestre da seita tinha apenas 3 anos de idade. O grande imperador da espada não sorriu quando ouviu o que aqueles jovens estavam dizendo sobre a sua seita. Ele fez uma expressão assustadora e séria em seu rosto, dizendo que não importa se ele se levanta ou não, o jovem mestre só quer ver o quão forte ele é. Os caras sorriram amplamente e deram um polegar para cima informando ao grande imperador que ele era muito forte, e então perguntou se ele precisava de aprendiz. O mais novo disse que mesmo que o grande imperador só precisasse de servos, o irmão mais novo o serviria para sempre. Então o irmão mais novo olhou para o jovem mestre da seita com prazer e perguntou sobre como eles deveriam se dirigir a ele. No entanto, Liu admirado começou a dizer que em sua formação posterior se esforçaria muito e contaria com a força desse menino. O protagonista, no entanto, abriu um sorriso muito astuto e anunciou que ele era o famoso jovem mestre da seita eterna. Ao ouvir isso, o mais velho Liu e o irmão mais novo congelaram em choque abrindo bem a boca com a informação que ouviram. Uma corrente elétrica de surpresa passa para fora do corpo, e perguntaram ao jovem mestre sobre isso. Depois de algum tempo no palácio do deus Taihao, um homem com roupas caras ficou na varanda e olhou confiante para frente. Esse homem estava se perguntando sobre que tipo de governante poderoso ele era, que foi capaz de alcançar a dinastia dos grandes enquanto passava por uma calamidade. De repente, o velho dirigiu-se a este homem como meu senhor e informou de que este era um sinal auspicioso, já que apenas os escolhidos passam pela calamidade. Este velho também notou que este palácio é abençoado, sem sequer olhar para este velho, dirigiu-se a ele como Guoshi, e então perguntou se era verdade que esta era a 4ª etapa. Ele estava se perguntando se essa pessoa poderia passar pelos 9 caminhos e ascender o sucesso. Guoshi se aproximou um pouco mais do seu senhor o chamando de mestre, e perguntou se ele desejava o sucessor desse homem, ao que mestre disse que só queria seu país destruído. Depois de um certo período de tempo no Palácio Divino, um homem mascarado olhou para o céu e disse surpreso que a 8ª etapa já estava em andamento. Continuando a ser surpreendido, este homem disse que aquela pessoa já tinha passado por até 8. Outro jovem se aproximou desse homem e dirigiu-se a ele como um mestre, informando de que não esperava que eles seriam capazes de ver todos os 9 caminhos novamente. O jovem disse ainda que se interessou pelo fato do mestre que está passando por esse desastre, estar fazendo isso com boa ou má intenção. Ajustando a máscara, o mestre pensou, tentando dizer alguma coisa, então esse mestre relatou que ele na verdade, esperava que a 9ª etapa do desastre desapareceria muito rapidamente. O mestre também notou que não importa se essa pessoa se levanta ou não, porque sem a 9ª calamidade, o mundo estará mais limpo. Vendo que o mestre estava tirando sua máscara, o jovem ficou preocupado com a ferida. O mestre franziu as sobrancelhas dizendo que se essa pessoa veio aqui com más intenções, então esse mestre, com uma ferida no rosto, usará todo o poder que tem para detê-lo. Depois de alguns instantes, as nuvens negras saiu e o céu ficou azul novamente. Os olhos do mestre saltaram em choque e sua boca se abriu ligeiramente, surpreso que o céu de repente clareou.